Olá, muito boa noite. É bom podermos mais uma vez estarmos juntos no nosso Dormindo com Deus. Lembrando que o nosso lema é Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse que é o Senhor, nosso Deus, cuida de você e cuida de mim com um carinho todo especial. Nós estamos sempre trazendo uma mensagem de Deus antes daquele sono que a palavra de Deus diz: em paz me deito e logo pego no sono. Uma das coisas que é muito bom fazer é receber uma mensagem antes de dormir. Você dorme pensando naquilo que o Senhor está falando ao seu coração. E nós estamos aqui prontos para trazer esta mensagem especial ao seu coração. Mas antes disso, quero fazer um convite. Olha, próximo domingo já é o primeiro domingo de agosto. Está na hora de voltar à casa do Senhor. Se você ainda não está congregando e já tomou a sua vacina, e você está convidado para estar conosco e tomarmos a ceia do Senhor. E um dos pontos da ceia do Senhor que é fundamental é a comunhão. É a comunhão. A comunhão é um ponto muito importante na ceia do Senhor. Estarmos juntos e juntos participarmos de um momento único que é o momento em que nós examinamos aquilo que o Senhor fala ao nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau que não agrada ao Senhor. Acertamos a nossa vida com Deus e então lembramos do gesto especial de Jesus na cruz por mim, por você, por cada um de nós. Lembramos que o Senhor nos deu nova vida, novo tempo e ainda acesso a Deus, e uma vida será maravilhosa depois que fecharmos os nossos olhos, porque será junto com o Senhor. Quero dar boas-vindas a todos e esse convite que eu estou fazendo a você, você pode chegar na Escola Dominical às 9 horas da manhã ou ainda às 10h15, onde teremos o nosso culto, ou às 18h30. Então você é o nosso convidado em nome do Senhor. Olha, enquanto nós estamos aqui trazendo a mensagem, você pode colocar os seus pedidos de oração. No final, nós olhamos e damos um alôzinho a todos aqueles que vão entrando. Eu vou dando um alôzinho e, além de um alôzinho, vamos falando também dos pedidos de oração. Alguns com um caderno específico para estar orando uns pelos outros. Isso é importante. Oração nunca é demais. Pode ser de menos, mas demais, jamais. É importante estarmos orando e clamando a esse Deus que conhece tudo, sabe tudo e vem falar ao nosso coração. E a oração, uma das mudanças que ela faz é no nosso coração, nossa atitude para com as situações. É tremendo quando nós oramos e falamos com o Senhor. Muito bem, sem mais delongas, vamos para a mensagem hoje. E a mensagem hoje está relacionado justamente com canção. Há um ditado que a maioria de nós conhecemos que é assim: quem canta os seus males espanta. Quem canta os seus males espanta. Na verdade, quando estamos cantando, geralmente é porque as coisas estão dando certo, estão indo bem. Quando você vê alguém entrando assoviando no seu trabalho, ou alguém cantando uma música, é porque geralmente está bem, né? Mas há uma canção especial que é a chamada de canção da prisão. Qual é essa canção da prisão? A minha resposta para você é: não sei, mas eu sei o que ela produz.
E eu quero olhar com você hoje no livro de Atos, capítulo de número 16, verso de número 25 e verso de número 26, fala ou trata de duas pessoas cantando, não agora, 10:30 da noite, não, cantando à meia-noite. Diz assim, por volta, Atos capítulo 16, verso 25 e o 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vou ler novamente, que são apenas 2 versículos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as partes se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Essa história é de 2 prisioneiros que, mesmo acorrentados, cantavam. Portanto, olha, a prisão, ela não pode tirar o nosso canto. No começo a gente quer saber que canção é essa. Mas depois nós queremos saber, na verdade, o que inspirou esses 2 homens a cantar. Então, depois de saber o que inspirou esses homens a cantar, nós queremos saber se não tivesse cantado, o que é que tinha acontecido. Para alguns, seu canto pode parecer anormal, mas parece-me normal. Não era resultado de emoção. O fato deles estar cantando não era porque o time deles haviam ganho um troféu, mas de uma experiência constante da sua alma. E nessa hora nós vamos ver aí, pelo menos 3 fatores que são importantes nesse pequeno trecho da palavra de Deus, onde Paulo e Silas oravam e cantavam. Veja só quais são esses 3 pontos especiais. O quadro apresentado por esses 2, o valor central apresentado e o que ele nos ensina. Vamos primeiro para o quadro. O quadro, veja só, era Paulo e Silas, 2 homens. Eles eram judeus, tanto um quanto o outro. Eram cidadãos romanos, mas os 2 eram cristãos. A mensagem deles desafiou a opinião religiosa dos seus dias. Os judeus e os pagãos ficaram desafiados com a mensagem de Paulo e Silas. E eles estavam chamando os homens a uma nova forma de vida. E, consequentemente, por onde passavam, criavam um certo distúrbio. Quando olhamos para Atos capítulo 17, verso de número 6, então podemos ver o que estava acontecendo. Ainda, se a gente observar agora não mais os homens, mas as circunstâncias, vamos descobrir que as circunstâncias eram a seguinte: à meia-noite, diz o texto. Isso sugere que depois de ter passado um dia, alguns acontecimentos, algumas horas, eles tinham sido espancados e jogados no cárcere. Depois disso é que eles então começaram a cantar. E observe a sua ocupação. Eles estavam orando
e cantando hinos. Não se tratava de duas coisas separadas, mas foram as duas juntas. Alguém já perguntou o que os fazia felizes para cantar? E a resposta é: o que poderia fazê-los tristes para não cantar? Veja que o resultado desta oração e desta canção, o texto que a gente leu, nos fala sobre o acontecimento. E o resultado é que as pessoas, os companheiros de cela, os outros prisioneiros, as outras pessoas que estavam no cárcere, elas estavam ouvindo. E o ponto central é que na história se revela o que é peculiar a um cristão. O que é peculiar a um cristão é que a vitória da alma sobre as circunstâncias adversas. Ou seja, minha alma, sua alma como cristão, ela tem a vitória apesar das circunstâncias não ser favoráveis. As circunstâncias para Paulo e Silas aqui eram completamente desfavoráveis. As circunstâncias eram de surra, de dor nas costas, de vergões nas costas. Eu me lembro que na vida ministerial, logo quando eu comecei no ministério, eu ainda morava na Doutor Quirindo, quando um jovem da igreja tocou a campainha, ou melhor, apareceu no apartamento em casa, e ele tinha acabado de tomar uma surra do seu pai, e os vergões, ele e a sua namorada chegaram envergonhados ali na minha casa, e ele tinha acabado de tomar uma surra do seu pai, e quando eu levantei a camisa daquele jovem, e o pai era muito violento, e estava cheio de vergões, e eu lavei ali com salmoura, e passei os curativos necessários para aquele momento. Eu fico imaginando como era a situação de Paulo e Silas, que nem se compara àqueles vergões que aquele jovem tinha apanhado de cinta do seu pai, e estávamos eu e Dalcy ali curando. E então Paulo e Silas, que naquele momento tinham tomado uma surra tremenda, e após isso eles cantavam. Significa que a vitória da alma sobre as circunstâncias adversas é presente na vida do cristão. Talvez você esteja passando uma situação muito dura, difícil, mas uma coisa muito importante é que Jesus vem sobre a nossa alma. E por mais dura e difícil que possa ser a situação, muitas vezes o Espírito de Deus nos faz cantar e louvar ao Senhor, porque os nossos olhos ultrapassam as adversidades. E como Estevão olha os céus abertos, Jesus à direita de Deus, e podemos louvar e cantar ao Senhor. Paulo e Silas estavam vivendo aquilo que Paulo mesmo escreveu aos Romanos: a tribulação produz perseverança. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E o valor central da história é justamente essa perseverança em meio a situações difíceis. A força desses homens foi encontrada em seu conhecimento de Deus. Onde está a sua força? A força de Paulo e Silas ao cantar meia-noite naquela prisão, talvez fétida,
escura, dolorosa, porque eles acabaram de apanhar, eles encontram força no conhecimento de Deus. Talvez iam dormir com dores, sim, mas com a sensação de missão cumprida. Expulsamos o demônio de uma mulher, pregamos o evangelho, fizemos aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. Nessa noite você vai para a cama com o senso de missão cumprida, de que você cumpriu os propósitos de Deus para o dia de hoje, de que você foi instrumento de Deus na vida de pessoas para criar libertação, para dar oportunidades, para falar do amor de Cristo. A força desses homens foi encontrada no seu conhecimento de Deus. Olha, com o paganismo, o mundo diz assim: o que não pode ser curado deve ser suportado. O cristianismo diz: as coisas que devem ser suportadas porque são partes da cura. O mundo diz: o que não pode ser curado deve ser suportado. O cristianismo diz: as coisas devem ser suportadas porque são partes da cura. À meia-noite, na hora mais sombria, eles cantavam e oravam. E à meia-noite, enquanto cantava e orava, chegou o terremoto. O terremoto veio. É tão gostoso cantarmos música que autores cristãos fazem dessa história. Impressionante como eles conseguem trazer essa história em uma melodia. E eles então viram, sentiram, presenciaram o terremoto. E agora vem o ensino. O que podemos aprender com esse fato? Pelo menos alguns pontos eu quero destacar. Primeiro deles é que os homens que cantam enquanto sofrem são homens que já aprenderam que o sofrimento é como a alegria, produz crescimento. O sofrimento é como a alegria e produz crescimento. Olha, João 16:20 diz assim: em verdade vos digo, que chorais e vos lamentais, e o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui, depois que isso acontece, o carcereiro, então, traz à luz, vê que nenhum dos presos haviam fugido, e agora esse homem se converte, chega até a presença de Deus, ele e a sua família são batizados, e o poder de Deus é manifesto naquele lugar. Segunda lição que podemos aprender com esses homens é que cantavam na prisão. São homens que não podem ser presos. Quem canta na prisão, quem canta na adversidade, não pode ser preso. Era impossível prender Paulo e Silas. Seus corpos podiam estar na prisão, mas eles não estavam. Você pode estar numa tremenda adversidade, mas a sua alma livre como um pássaro. Sua alma pode estar livre e você sem nenhum peso. Não existe coisa melhor do que viver este momento de muita pressão, de muita dor e estar livre, estar com tranquilidade. Esses homens, eles cantavam na prisão
porque não podiam ser presos, não podiam estar aprisionados, não podiam estar trancafiados. Sua alma estava livre, completamente livre. Terceira lição especial que nós podemos aprender é que os homens que cantam à meia-noite são homens que são cidadãos de uma terra que não tem noite. Os homens que cantam à meia-noite são homens, mulheres que não têm noite, ou seja, que tem uma terra que não tem noite. O Senhor é a luz, a palavra de Deus diz. O Senhor é luz e Ele vem nos iluminar nas noites mais profundas e escuras da nossa vida. E talvez hoje à noite é uma dessas noites escuras, duras, difíceis na sua vida e na sua história. Mas é nessa noite escura, difícil, é que o Senhor se apresenta, que o nosso Deus está junto conosco. Ele é a luz e Ele vem. Quarta lição especial é que nós podemos aprender que esses homens que cantam quando o seu trabalho é interrompido são homens cujo trabalho nunca é interrompido. Observe que eles pregavam na prisão. Ou seja, à meia-noite veio o terremoto interrompeu a oração e o canto. Mas eles foram retirados da onde estavam para interromper-se o trabalho, mas o trabalho acontece dentro da prisão. Na prisão acontece o trabalho. Ou seja, nesse momento eles cantavam, as pessoas escutavam, quando interrompido pelo terremoto, então eles pregaram ao carcereiro e à sua família e eles aceitaram. Há muitas pessoas que dão desculpa dizendo assim, eu não posso trabalhar na igreja, nesse ministério, porque eu estou numa luta em casa, num terremoto, numa situação à meia-noite, num momento escuro. Olha, mas o Senhor é luz. E nessas horas que passamos os problemas mais profundos, o nosso trabalho não pode ser interrompido. Continuamos. Talvez é nessa hora que os frutos vão acontecer. Os melhores frutos. Os frutos mais graúdos, os frutos que vão produzir uma história lindíssima logo depois que ela for escrita. E é isso que aconteceu. O terremoto veio, mas nem sempre ele vem. Perdemos o foco se pensarmos que quando estamos na prisão, um terremoto virá sempre. Olha, talvez você está aí vivendo tempos de prisão e achando que o terremoto vai vir e pronto. Não. No entanto, quando nós olhamos para o texto, aqueles que estavam na prisão continuaram na prisão, mas com um diferencial, cantando e orando. Paulo, poucos anos mais tarde, estava na prisão novamente, em Roma agora. Foi quando, na prisão, ele escreveu a carta de Filipos e também 2 Timóteo. E naquela prisão, ao escrever a última carta, ele saiu dali para ser decapitado. Paulo não cantava porque um terremoto estava por vir. Ele cantava porque a prisão não importava. Paulo cantava porque ele podia
estar preso, mas ao mesmo tempo solto, completamente solto. Ele cantava porque, apesar da prisão, ela não conseguiu prendê-lo. Nessa noite, o Espírito de Deus está a falar ao seu coração. Volte a sua vida a Deus. Assim que o programa aqui acabar, você cante e ore. Ore e cante. Seja qual for a tua luta, você verá que o Espírito de Deus irá te visitar. E a visitação do Espírito de Deus nos leva, em meio à meia-noite, à escuridão, ao momento de nebulosidade da vida, termos o privilégio de ser livres, de louvar, de cantar, de adorar. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, pedindo para que o Espírito Santo te visite nessa hora de uma maneira muito especial. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos. O Senhor sabe, ó Deus, o irmão ou a irmã que tem passado uma tremenda luta, em que a escuridão, a nebulosidade tem fechado. Ó Deus, parece que estão aprisionados, encarcerados, mas venha visitá-los nessa noite, para o louvor, honra e glória do teu santo nome. Visita, ó Deus, trazendo um novo canto, trazendo, ó Deus, uma oração que fará a diferença na sua vida e na sua história. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a certeza que você vai dormir pensando nesta mensagem. E o Espírito de Deus irá te visitar em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui dar uma olhada naqueles que estão conosco hoje e ainda aqueles que estão pedindo oração. Tem aqui vários textinhos de oração e nós vamos olhar e lê-los para que possamos juntos orar uns pelos outros. Se você não tem o hábito de orar uns pelos outros, crie agora, em nome do Senhor Jesus. Dando uma luzinha aqui, hoje a Rita, literalmente, ela ganhou ontem lá no Rio de Janeiro. Rita teve correndo lá em Trindade e ela pegou o pódio, o segundo lugar. Quero deixar aqui meus parabéns. E hoje está conosco e ela pegou o pódio de novo, sendo a primeira a entrar aqui no Dormindo com Deus. Rita, aquele abraço, que Deus te abençoe. Monique, mando um abraço ao Antônio, meu xará de nome. Ele é Antônio Marcos, eu sou Marco Antônio. O xará invertido, manda um abraço para ele, tá bom? A Jean, a Miss Sorriso da Nazareno Ebenezer. A Juliana lá, de Hortolândia, cidade crescendo, hein? Cidade maravilhosa. Olha, esses dias eu fui dar um pulo aí em Hortolândia, dar uma olhada nos terrenos. Terreno em Hortolândia, perto do Pague Menos, aí atrás da Honda. Bom lugar, bom lugar. Se você não tem um terreno, quem sabe é a hora de você adquirir um e construir a sua casinha. Muito bem. A Dona Luzia, eu tenho aí um recadinho para dar para a senhora. Fala para o seu Ari que o nosso time tomou de 4. Meu Deus, que tristeza. Vilminha, manda um abraço ao Lana. Essa semana promete, eu vou acender o braseiro. Se promete frio, o braseiro tá rendendo aqui, viu? Muito obrigado. Dona Cacilda, lá de São Paulo. Falando em braseiro, Dona Cacilda, acho que é a hora de só arrumar um braseiro aí. Já tem um, não? Eu ganhei aqui da irmã Vilma e a gente põe ali um carvão, acende, a sala fica bem quentinha, bem gostosa. Então,
A senhora que está em São Paulo, dá um jeito de arrumar um aquecedor aí. A Monique gostaria de pedir oração pelo Denis. Estávamos orando, e pela Aniara, que estão com Covid, entubados e com uma infecção e febre que não passa. Vamos orar em nome de Jesus, para que essa doença cesse em nome do Senhor. Viu? Também a dona Lurdinha. A dona Lurdinha não está em Campinas, está lá com a dona Yolanda, se não me falha a memória. Então, um abraço para a senhora. Vamos estar orando pela dona Yolanda. A minha tia Lair, lá do Novo Campos Elíseos, lá perto do Balão do Laranja. Isso aí. Também, deixa eu ver quem está dizendo que pediu oração. Ah, não, é o mesmo. A Juliana disse que vai estar orando aqui. E a Juliana tem um caderninho santo aí, viu? Entenda que o caderno é onde ela está sempre colocando os pedidos. Também a dona Lurdinha pedindo para a dona Yolanda. Ah, só teve lá sábado, né? Não, sábado ela teve uma convulsão. Muito bem, então vamos estar orando por ela, em nome do Senhor Jesus. A Juliana aí está dizendo que continua orando. Lá minha tia lá de Souzas, um abraço. Dona Neuza pedindo aí, boa noite. Tá morando em Hortolândia também. No Jardim Amanda do Pastor Marcos, meu xará. Por isso que eu não tenho visto mais. Mas quando a senhora der um pulo por aqui, a senhora não deixa de vir aqui na Ebenezer. Saudades, viu? Tá lá no Jardim Amanda 1, lá perto do Pastor Marcos de Oliveira. Falei com ele hoje, manda um abraço para ele. Também a dona Vilma aí também em São Paulo, arruma o braseiro aí, porque a coisa vai esfriar. A tia Cida, muito bem, tá pedindo aqui pelas crianças que estavam com Covid. Já estão bem. É mesmo, a senhora estava pedindo pelas netas. Já estão bem, graças a Deus. Muito bem. Também orando, a dona Ludinha pede aqui oração pela Cássia. Já está em casa, mas precisa ainda das orações. Quem já teve Covid sabe o que a dona Lurdinha está dizendo aqui. A gente demora para recuperar. Olha, eu que tive em dezembro, ali para o mês de fevereiro, eu fui no banco, ali perto da igreja, na Caixa Econômica. Fui até ali, subi as escadas para falar com a gerente falou assim, você teve Covid, né? E disse, nossa, será que essa mulher tem bola de cristal? Eu falei, tive. Mas por que a senhora está me perguntando isso? Ela disse, olha, do jeito que você subiu esses degraus aqui de só um andar e você está aqui pegando ar, ela disse, porque eu também eu tive que fazer fisioterapia para poder respirar bem. Então, eu entendo aqui o que você está dizendo, viu, dona Lourdinha? Também, mãezinha querida, um beijo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A Jean continua pedindo oração pela sua sobrinha Nicole, que está fazendo quimioterapia aqui na PUC, que o Senhor guarde e proteja. Nossa, o pastor Geraldo lá de Quito, eu acho que ele está em Quito, porque ele viaja bastante, no Equador. Que Deus abençoe. Pastor Geraldo, um abraço, viu? Saudades de você, sua esposa, da sua risada e da sua pessoa. Que Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Pedindo oração aqui também pelo Raulino, que teve Covid, que o Senhor proteja e guarde, em nome do Senhor Jesus. Também está pedindo oração aqui pelas sobrinhas, capacitar para cuidar da cunhada aqui. É verdade. Muito bem. A Patrícia Lovato, um abraço. Que Deus te abençoe. A nossa boleira, está chegando o dia, hein? Boleira, Maria Bueno. Está chegando o dia 29, ela vai estar na TV. Passa aí amanhã de novo, dizendo aqui, amanhã já é dia 27, para ninguém esquecer, ver o bolo gostoso que a senhora faz. E ela tem sempre apresentação na TV. Excelente boleira. Ela faz um panetone de final de ano espetacular. Muito bem. Também pedindo oração aqui do Raulino. Muito bem, então agradecendo. Muito bem. São esses os nossos pedidos. Vamos orar, falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse instante, ó Deus, chegamos na Tua presença,
porque cremos no poder do Senhor. Em especial, ó Deus, apresentamos diante do Senhor, ó Deus, a vida, Senhor Jesus, desses irmãos que estão passando por um momento difícil. A dona Yolanda, que está ali com câncer e carece das orações. O Espírito do Senhor possa estar sobre a vida dela. Também, ó Deus, a vida da Cássia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar com a vida do Denis, com a vida da Anira, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, usando desses momentos para que eles possam se aproximar do Senhor, que essa hora, ó Deus, escura, noite escura, de prisão, como nós pudemos ver na palavra de Deus nessa noite, que o Senhor, ó Deus, possa estar presente e que a alma possa estar completamente liberta, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro e clamo, Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, com cada uma destas pessoas. A irmã, ó Deus, Cida está agradecida porque as crianças já estão melhores e nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, operado sobre a vida das crianças, tem operado sobre a vida, ó Deus, dos irmãos, do pastor Eduardo. Nós estamos agradecidos, ó Deus, pela vida dele e como ele tem se recuperado. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos em especial por cada enfermeiro, por cada médico, por cada atendente, por cada um daqueles que tem aplicado Covid, por cada um que tem limpado os hospitais e também, ó Deus, os postos de saúde. Senhor, guarda a família deles, que eles venham a ser usados, ó Deus, para que haja cura em nome de Jesus. Oramos também pelo nosso país. Tem misericórdia, estende as suas mãos sobre a liderança do nosso país. Ó Jesus, dá sabedoria, discernimento, e ó Deus, que toda crise possa passar, em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Hoje, em especial, eu quero trazer a história aqui da formiguinha coxa. Você conhece a história da formiguinha coxa? O versículo para a meditação é Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Há uma lenda gaulesa que nos relata a história de um homem a quem mandaram executar uma série de tarefas impossíveis, a fim de conseguir os grandes desejos do seu coração. Entre outras coisas, tinha que recolher cada semente já semeada em um campo muito amplo e entregá-las ao seu dono, sem que faltasse sequer uma até o pôr do sol. Para cumprir sua difícil missão, procurou um formigueiro em forma de montículo e captou a simpatia daqueles pequenos insetos industriosos e diligentes, de tal maneira que as formigas se espalharam, céleres, pelo extenso campo, rápidas. E antes que se esgotasse o prazo concedido, todas as sementes haviam sido cuidadosamente apanhadas, com exceção de uma. O tempo urgia. O ansioso homem já começara a ficar preocupado. Eis que, quando ele dá por fé, por entre as palhas, surge lentamente uma formiguinha coxa, trazendo nos seus tentáculos a última semente, momentos antes do ocaso. Assim, pouco podemos levar a cabo em nossa vida espiritual ou social
sem ajuda mútua. Necessário é que cooperemos com os demais irmãos na realização vasta da obra do Senhor. E por mais que você acha que você é apenas uma formiguinha coxa, a última semente tem que ser colocada no lugar. E Deus conta com você. Não olhe as suas limitações. Seja instrumento de Deus para essa geração. E que Deus te abençoe. Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito especial. E até mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.